neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Nós somos levados a testes. A semente de Abraão é levada a teste. É Cristo, meu amigo, meu grande amparador, jamais me deixa no temor, se busco seu favor. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará. Fiel é seu amor. Eu sei que quando escuro o céu se me mostrar, e por não ver o santo olhar, sentir-me a desmaiar, Jesus do trono divinal, pesando meu temor, virá com luz celestial, me dando assim valor. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará. Fiel é seu amor.
se amedrontado penso ver a morte aparecer, a Cristo vou com meu temor, confio-lhe meu mal. Então resplende seu amor, qual sol pós-temporal. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará. Fiel é seu amor. A semente de Abraão é levada a teste. O patriarca compreende mais, é mais específico, os patriarcas. Isso está mais com Abraão, Isaac e Jacó, vivendo aí de 1900 a 1600, é claro, antes de Cristo. Esses descendentes de, vamos dizer, seminômades. Nômades são aqueles que não têm pátria, vivem mudando, não têm lugar. Eles não têm um lugar fixo. E Abraão, como Jacó, Isaac, foram seminômades. Eles não tinham paradas. Eles saíram da terra de origem, foram ao Egito. Você sabe que Abraão esteve no Egito, como Jacó, Isaac. E então, dali surge-se os patriarcas como a pessoa mais venerável. Quem governava era realmente o ancião da família. Como nômades, eles não tinham realmente um rei assim. E então, tinha um ancião, no caso, Abraão, Jacó, Isaac. Esses são a base, o fundamento dos patriarcais, não é? Mas tudo isso aponta para a peregrinação dos filhos de Deus nessa terra. De fato, não temos parada aqui, não temos lugar fixo nesta terra. Nós estamos passando por aqui e somos tidos como peregrinos, como estrangeiros, em terra estranha. Muito embora nós sabemos que vamos herdar a terra. Jesus Cristo virá buscar a sua esposa com a primeira ressurreição daqueles que já dormiram nele durante as eras e a transformação daqueles, na linguagem de Paulo, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E ele terá um casamento de 3 anos e meio enquanto acontece a grande tribulação aqui na terra. As bodas do Cordeiro. Depois, então, ele estabelece o milênio, que é a lua de mel, mas ainda é tempo. E logo vem a batalha de Gog e Magog. Aí sim, Satanás será desfeito. Toda a morte será desfeita, todos os males,
nenhum mal terá lugar em nenhuma parte de todo o universo. Nenhum planeta está reservado para ele. Agora, veja que isso se trata realmente de uma peregrinação. Não tenhamos dúvida. Aqui, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 20, Paulo diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Muita gente pensa que herdar é alcançar muita coisa aqui na terra, é prosperidade. O mundo está vivendo aí esse palco do evangelho da prosperidade. E com isso, o espírito do engano vem tomando conta de muita gente e, se possível, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. Mas pensemos nisso, que na verdade nós somos também semi-nômades. Nós estamos sem parada fixa, estamos passando por aqui em busca da cidade santa como sementes verdadeiras de Abraão. Não tenha dúvida que teremos, na verdade, etapas terríveis que vêm testar realmente se somos ou não a semente de Abraão. Nós vamos imaginar o patriarca, quer dizer, aquele que nos governa, que governa a família, estando certíssimo e passando pelo seu teste da palavra de Deus, e independente de quais fossem as circunstâncias, mesmo assim, esse patriarca Abraão creu que a palavra estava certa, a palavra de Deus era correta. E ele chegou a ponto de chamar as coisas que não são como se já fossem. E ele estava certíssimo de que realmente aquilo que Deus lhe prometera haveria de acontecer como aconteceu. Abraão, o grande patriarca, não duvidou quando ele chegou àquela hora do teste. Ele teve o seu teste. A sua vida toda foi de teste, foi testada, como a do cristão, como a sua semente, durante todas as eras, é uma semente testada. O profeta afirma isso. Tomaremos a palavra de Deus, e se tomarmos esta palavra de Deus, pode saber que logo teremos um teste. Assim foi com todos eles, especialmente esses patriarcas. Agora, ele creu que Deus, o Deus que foi poderoso, que pôde cumprir a promessa de lhe dar um filho, fora de toda razão, de todo bom senso, de todo raciocínio, também era capaz de resolver o seu problema quando o próprio Deus gerou o maior problema na vida de Abraão. Você às vezes censura uma pessoa por estar enfrentando um problema. E foi Deus que armou aquela armadilha para ele. O profeta usa esse termo em relação a Sansão e tantos outros. Ele diz que Deus armou uma armadilha para Sansão. Ele queria esse fato nas Escrituras e desejou que a igreja estivesse na condição de Sansão hoje, para que ela pudesse orar somente uma vez mais, Senhor, e morrer. Agora, nós temos de pensar como eles pensaram. Nesse último teste, o que pensou Abraão? Ele não pôde abalizar o seu comportamento pela sua esposa, Sara. Ele não pôde consultar a Sara se deveria ou não enfrentar o último teste, porque o último teste foi este,
de matar o seu próprio filho, o qual ele havia alcançado contra toda a razão, sob críticas, sob as maiores ironias, conforme aprecia o profeta de Deus. A coisa mais ridícula que existia era aquele homem com 90 anos de idade e sua mulher, mais nova do que ele, apenas 10 anos, sair dizendo que ia ter um filho, se preparando para alcançar um filho. E essa espera foi de 25 anos. Agora, depois que esse menino vem, sob esse poder vivificador de Deus, agora o próprio Deus joga-o numa situação tão terrível, tão difícil. Mas ele não se abalou. Ele creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Ele creu nisso porque Deus tinha feito a promessa. E quando Deus fez a promessa de que ele seria pai das nações, e ele creu que foi isso, ele não sabia como seria. Quando o bebê chegou, depois de ter confiado por 25 anos, então ele recebeu o pedido de destruir, de matar aquele menino. Mesmo assim, ele sabia que a promessa de Deus era verdadeira. E entregou o seu filho. A essas alturas, o problema não era dele, o problema era de Deus. Se você puder compreender isto, que o meu problema não é meu, é de Deus. Que o seu problema não é seu, é de Deus, uma vez que você esteja cumprindo um propósito de Deus. Você esteja caminhando sob a promessa de Deus. Então o que vai acontecer? Isso que o profeta disse, é a mesma coisa com a semente de Abraão. A promessa de Deus é o selo para os que são a semente de Abraão. A promessa é um selo, uma testemunha sinalada. E quando cremos em toda a palavra prometida, então o selo nos é dado, para, por isso, confiar na promessa. Sendo a semente de Abraão, nós passamos pelo teste, ou por testes, para ver se vamos crer na Bíblia, na sua palavra ou não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não simplesmente contém a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Os intérpretes estão expressando, estão deixando vazar isto, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela chega a ser Deus. A Bíblia é Deus em forma de livro, em forma de palavra escrita. E foi assim que Jesus venceu a Satanás, o próprio Deus encarnado. Está escrito, Satanás. Por quê? Satanás estava usando o próprio Deus contra Deus, usando a própria Escritura para tentar a Deus. Está escrito que a seus anjos ele dará ordem para te sustentar, para que não tropeces com teu pé em pedra. Citando o Salmo 91 para o próprio autor da Bíblia, para a própria Bíblia, para o próprio Deus. Pensa você, como cristão, que você vai ficar livre das mesmas investidas de Satanás, usando a própria mensagem contra você, isolando textos, isolando a própria Escritura, isolando o próprio Deus. Pense, raciocine. Você não nasceu porque pediu para nascer. Se você pudesse escolher a família através da qual você viria ao mundo, você escolheria o seu pai, a sua mãe, a quem você tanto ama, sendo pobres, humildes? Você escolheria os seus pais? Talvez não.
Mas você não teve que escolher através de quem você viria ao mundo, viria à luz. Porque você estava nos lombos de seu pai. Pense isso com calma, com o coração. Você não pediu para nascer. Você nasceu. Você veio ao mundo. E você não pediu para ser cristão. O homem nunca busca Deus. Deus é quem busca o homem. Você não pediu para crer neste profeta, no mensageiro precursor da segunda vinda de Jesus Cristo. No entanto, você creu. E nós não podemos explicar. Eu não posso explicar. Eu não estava procurando emprego quando Deus cruzou o meu caminho com esta mensagem. E Ele não mandou eu procurar quem quer que seja, se eu deveria aceitá-la ou não, a pastor algum, a plenário algum. Ele simplesmente me levou a mostrar a mensagem para os pastores, mas com aquela disposição de que se eles aceitassem, bem, se não aceitassem, também bem para mim. Seria da mesma forma, e assim foi com a igreja. Agora eu pergunto, você escolheu esta mensagem? Qual o irmão, qual a irmã que pode dizer, não, eu escolhi, eu preferi? Esses não foram revelados. Não foram revelados. As pessoas que vêm para a mensagem por causa de problemas em suas igrejas, elas não permanecem. Porque todos os lugares têm problemas. Nós temos mais do que todo mundo. A igreja de Paulo tinha mais problemas do que todos. A igreja de Jesus tinha até Judas lá dentro. Agora, você raciocinou, pensou, e você vai valorizar a sua posição nesta mensagem, neste corpo, como diácono, como pastor, como esposa de pastor, como esposa de diácono, como filho de pastor, como filho de diácono, como membro laico comum, esse que se assenta para ouvir, para se alimentar, e serve porque cada membro tem a sua função no corpo. Veja 1 Coríntios capítulo 12. Você é testado para a sua própria confiança se manifestar, para a sua própria fé se enraizar. E os ventos, as tempestades, não servem para outra coisa, senão para enraizar mais a árvore. Pois bem, aquela que tem raiz superficial, cairá por terra, mas a outra não. Ela se firmará mais com os ventos, com as tempestades. Deus te abençoe, Deus te cure. Ó semente de Abraão, você tem a bênção de Abraão nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em ti me alegrarei, em ti está minha salvação, Senhor, meu grande Rei. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado
porção. Sorte coube a mim, por ti, ó meu Senhor, pois vida eterna terei ao fim do teu reino de amor. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, tu és minha porção. Imenso e puro é teu amor, meu Salvador Jesus. Está em meu coração, Senhor, por ti vivo na luz. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, tu és minha porção. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou,